Olá pessoal, vamos para um exemplo prático aqui então agora envolvendo as interrupções. Estou aqui com o projeto criado, vamos dar uma olhada nele aqui. Então, começando aqui, nós temos as configurações normais de sempre, né? Vejam que uma coisa nova aqui é essa função que eu utilizei aqui, que a config GPIO, né? Ela é uma função separada, nós vamos ver depois ali para frente. Então, começando aqui no main, nós temos a nossa configuração do Watchdog Timer, a inicialização dessa função das GPIOs e depois nós habilitamos as interrupções globais. Lembrem que nós comentamos que a recomendação é que você habilite as interrupções globais no final do main e antes do nosso while. O nosso while em si não tem nada, tá? Nosso programa em si não faz nada aqui dentro do loop finito, mas nós vamos usar as configurações das interrupções aqui. Então, indo para essa função aqui, que ela é iniciada, das configurações da GPIO, nós usamos aqui algumas funções que a gente já utilizou nas outras aulas, né? Então, nesse primeiro trecho, a gente seta um pino como saída e inicia ele em LON, né? No caso aqui o LED vermelho. E nós temos o outro LED, que é o LED verde, que é a mesma coisa, né? Setamos ele como saída e iniciamos ele em LON. Aqui nós temos os nossos desbloqueios de pinos, né? Para plaquinhas envolvendo a memória FRAM. Mais abaixo aqui nós temos duas funções que são funções praticamente iguais. A única coisa que altera nelas aqui é a questão do pino, que um é configurado para um botão e outro é configurado para o outro botão. Nós temos dois botões ali na nossa Launchpad, então nós estamos utilizando os dois para que quando for pressionado um, ele ligue um LED e quando for pressionado o outro, ele ligue outro LED. Ok? Então essas funções aqui basicamente o que nós vamos ter aqui? Nessa primeira nós vamos setar o botão como entrada e habilitar o nosso resistor de pull-up. A gente já viu essa função aqui, né? Depois nós vamos selecionar a nossa borda de transição, comando que a gente já viu na parte teórica, limpar a nossa flag e habilitar a interrupção. E os parâmetros que nós passamos para essas funções, né, evidentemente são os endereços, né, da nossa localização do botão na Launchpad. Aqui vocês podem ver que é no mesmo port, só que um é no pino 1 e outro é no pino 2. São os nossos dois switches que temos lá. Então, passando aqui para baixo, pessoal. Aqui é a nossa rotina da interrupção, né? Lembrem que a configuração dela com essa notação, o vetor. Nesse caso, nosso tipo de interrupção aqui é uma interrupção quando for pressionado o botão, né? Então nós vamos utilizar uma GPIO e passamos o vetor do port 1, ok? Aqui nós temos aquela inicialização, né? E nós temos aqui o arranjo aquele com o switch. Naquele exemplo nós demos o switch que faz a leitura dos pinos do registrador, né? Para cada pino. Então quando ele chegar nesse aqui e nesse aqui, então quando for pressionado esse ou esse, ele vai fazer a troca do estado do LED. Um vai trocar o estado do LED vermelho e o outro do estado do LED verde. Uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, se vocês quiserem às vezes saber mais, vocês podem selecionar, por exemplo, essa função aqui, esse registrador, que está atrelado a esse vetor. Se vocês selecionarem e clicar com direito aqui e abrir em Open Declaration, vocês vão ver que eles vão abrir aquele arquivo de configuração aqui, em que ele puxa os endereçamentos. E aqui vocês podem ver, né, que ele tem o documentário, port 1 interrupt vector. Tá? Aqui tem aqueles outros registradores ainda, não? E aqui, vamos dar uma olhada nesse aqui.
E aqui vocês também podem ver, né, que essa anotação que foi utilizada aqui, ela faz referências a esses valores aqui, né, em hexadecimal, que estão relacionados a esses pinos deste registrador, ok? Então, só deixa eu mostrar aqui para vocês mais esse arquivo aqui, ó. Você pode adicionar esse arquivo. Esse arquivo tem no próprio material da Texas, tá? Depois eu vou deixar aí. E aqui vocês veem os vários vetores de interrupção, né? No caso, nós estamos utilizando o port 1 vector, então o que eu tenho que fazer aqui no caso é comentar ele, ok? Já que nós vamos utilizar ele. E os outros eu não comento, porque eu não estou utilizando, tá? É aquele trecho que nós comentamos, aquela recomendação que a Texas faz de ter aquele arquivo das interrupções que a gente não está usando, ok? Então, basicamente, é isso que faz o nosso programa, tá? Como eu disse antes, quando a gente pressionar um botão, ele vai acender um LED, quando eu pressionar o outro, ele vai acender outro LED. Vejam que, observem aqui que não tem nada no nosso programa, nosso while infinito, né? Tudo ocorre através da nossa rotina de interrupção, ok? Então, é aquela questão que nós comentamos, a CPU ela tem seus recursos não utilizados de forma desnecessária, vamos dizer assim, né? Ela só vai ser chamada no momento, né? Só vai ter o LED, só vai efetivamente piscar, só vai trocar o estado dele quando nós pressionarmos o botão. Então vamos testar aqui na prática. Vou compilar e eu vou passar o programinha para a placa. Então eu vou dar um resumo aqui. E vou fazer o teste prático aqui agora. Então pressionamos este botão aqui, ele vai acender o LED de lá. Pressionar de novo, ele troca o estado do LED. E se eu pressionar este aqui, ele vai ligar o LED que está do lado, que é o LED vermelho. Pressiono de novo, ele apaga. E assim vai infinitamente, né? Ele vai, cada vez que acontece uma interrupção, né, que é identificado no botão, o LED vai ser aceso, vai ser ligado ou desligado, de acordo com o estado dele. Eu só queria mostrar ainda para vocês a questão dos registradores aqui, salientar de novo, né, que vocês podem ver a questão dos valores, das modificações, né. Então, por exemplo, eu coloquei 2 breakpoints aqui nessas duas linhas de programação. Então, vocês podem abrir aqui o port 1, por exemplo, e der um resumo aqui, por exemplo, vocês vão ver aqui as alterações, né, que ocorrem naqueles registradores que a gente mexeu, né, que é a questão do registrador direction, né, que a gente seta como saída ou entrada, né. Nós temos o registrador ainda dos resistores, né, que a gente habilitou, o das interrupções, o da flag. Então todas as alterações você consegue ir verificando aqui, né. E vejam aqui também, se eu der um outro resumo aqui, deixa eu abrir para vocês antes os Core Registers no nosso SR aqui, ó. Vejam aqui o nosso GIE, né, nossa interrupção global. Vejam que o programa no momento está parado nesse comando, né. Ele vai para o próximo. Vamos dar um step over aqui, ó. E vejam a modificação, né, depois desse comando, indicando que nós alteramos esse bit, que é o bit referente a nossas interrupções globais, ok? Lembrando, pessoal, que esse assunto de interrupções ainda nós vamos continuamente ir vendo ao longo do curso, porque nós temos ainda o assunto de timers, né, para verificar. Timers também é um recurso que nós vamos utilizarmos as interrupções, né. Então, essa aula seria isso aí e até a próxima.